De volta com o Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, pela Rede América TV, a TV da família. Deixa eu mandar beijos para quem está nos assistindo aqui pelo nosso Facebook. Mandar um beijo, pegar aqui para Sandra Weisenherder, perdão, isso. Isabel Hayashi, para Dirce Ana Bordim, Ângela Barbosa, Lilian Sudano, Adriana Cortez. Ainda estão dizendo assim, a Ângela Barbosa, boa tarde, a Sônia Regina, boa tarde. Obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês também, que estão mandando mensagem aqui. Aí eu falo, aí o pessoal começa a mandar e vai pulando tudo. Enfim, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você já sabe, toda terça-feira nós temos o quadro Levados da Breca. E hoje, a médica e educadora parental Vivian Cirineu fala conosco sobre como lidar com comportamentos desafiadores. Boa tarde, Vivian, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Eu tô rindo aqui porque uma delas é a minha mãe. Ah, que bom, que ótimo. Aproveitar e mandar um beijo para ela. Qual o nome da mãe? Dirce Ana Bordim. Então um beijo para dona Dirce Ana Bordim. Obrigado pelo carinho, pela audiência, viu? Bom, como que a gente fala a respeito desse assunto? Os comportamentos desafiadores, né? Porque ser pai, ser mãe não é fácil. As pessoas acham que ser pai é só... é bonitinho, porque meu filho vai comigo no parque, a gente vai sair, a gente vai viajar. E quando a gente vai conviver com uma criança dentro de casa, dentro da nossa vida, a gente percebe que existem desafios que devem ser superados. Inclusive o da nossa vaidade, de compreender que tem uma criança agora no nosso meio. É verdade. Eu acho que a gente pode primeiro pensar em dividir os comportamentos. Porque existem comportamentos que não são desafiadores, mas são comportamentos de criança. E aí eu preciso entender qual é a fase que aquela criança está, porque ela quer explorar, ela quer conhecer o mundo, ela quer mexer no copo de vidro, mas porque ela não tem noção que aquilo é perigoso, e não é necessariamente um mau comportamento, um comportamento ruim. O que é o mau comportamento? Isso é um julgamento nosso, né, diante dos nossos olhos de adulto, que a gente classifica como isso é um comportamento ruim, mas não necessariamente ele é. Aí eu preciso olhar, por que ele é um mau comportamento? Está agredindo o outro? Está ferindo o outro? Está destruindo algo da minha casa? E aí, porque aí a gente amplia um pouquinho o olhar. Uma criança que vai no restaurante, ela tem 1 ano e ela quer ficar correndo, isso é um mau comportamento? Pode incomodar as outras pessoas? Pode, mas se eu for olhar na perspectiva da criança, uma criança de 1 ano, ela tem dificuldade de ficar sentada. Sim. Então não é que ela está fazendo um mau comportamento, entende? Esse mal é um julgamento nosso, então é uma das coisas que a gente precisa pensar às vezes, se é um mau comportamento ou não. Porque se é um comportamento da criança, criança é movimento, ela quer correr, ela quer colocar, ela precisa pôr essa energia para fora. Não quer dizer que eu vou deixar ela fazer isso em todos os lugares, mas que eu preciso aprender alguns recursos, algumas ferramentas, para que, por exemplo, no restaurante, eu leve alguma distração para ela, um desenho para ela fazer na mesa, alguma brincadeira, que eu converse com ela. Porque às vezes a criança fica ali largada de lado, enquanto os pais querem ter as conversas de adultos, e ela fica esquecida. E se os adultos não interagem com ela, aí começa o mau comportamento, entre aspas. Agora, assim, quando a gente fala a respeito disso, nós somos adultos. Então, é nós que temos o poder de decisão, de racionalizar as situações e assim por diante. Então, se eu vou com a minha esposa, com o meu companheiro, com alguém ao restaurante, para que eu vou levar a criança se eu poderia ter deixado com alguém? Porque eu sei que ela vai correr, vai incomodar os outros clientes e assim por diante. Então, o erro não está na criança, está no casal, que poderia fazer diferente. Né? Poderia compreender essa situação, talvez levar a criança um pouco quando ela estiver um pouco mais adulta, digamos assim, perto do que de uma criança de 1 ano, que vai dar esses trabalhos que para nós vai nos incomodar e vai incomodar principalmente as outras pessoas do restaurante. Acho que depende um pouco do objetivo, assim. Se eu quero sair com o meu marido, eu falo até por mim pessoalmente, eu quero sair com ele, eu quero ter um papo com ele, de adulto. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Nesse momento, o que eu faço? Sim, eu deixo minha filha com a avó, eu deixo com uma babá, ou eu vou na hora que elas estão na escola, me programo para ir sem elas. Mas ter esse momento em família também é importante. E envolver a criança para que ela esteja presente no restaurante também é importante para ela ir aprendendo. Porque senão ela nunca vai aprender. Eu acho que o ponto é como que eu posso fazer para
distrair, conversar, estar com ela, para que ela fique naquele momento, aprenda a se comportar no restaurante sem incomodar os outros. Eu te falo de um lugar assim que hoje eu não levo telas para os restaurantes. E as minhas filhas ficam sentadas na mesa com a gente. Porque a gente manda ficar quieta? Não. Porque a gente conversa com elas o tempo todo. Porque a gente interage. Porque às vezes elas querem levantar. Não, não, vem cá, conta aqui pra mim. Sabe aquele desenho que a gente assistiu ontem? Elas têm quantos E aí, anos? hoje elas têm 4 e 6. Ah. Mas eu sempre levei. Desde 1, 2, 3 anos. Eu pergunto porque, assim, outro dia você comentou, tem um pernilongo aqui, que ele tá atrás da nossa. Outro dia você comentou aqui no nosso programa, e eu achei muito pertinente sobre, por exemplo, levar uma criança num culto, né? Numa igreja, enfim. E várias pessoas comentaram comigo a respeito daquela pauta. Por quê? Porque realmente tem alguns lugares que nos incomoda. Mas o que me incomoda não é a criança, é o pai e a mãe, que são pertinentes, que terminam permissivos, aliás, eles deixam tudo esse a fazer, né? Não conversa, aí briga, acha graça, né? Então, às vezes você está num lugar para conversar de trabalho. Outro dia eu estava aqui ao lado no hotel, eu estava conversando com outra pessoa sobre trabalho. A gente não conseguiu conversar, a gente teve que levantar e ir num boteco aqui do lado. Porque, infelizmente, o pai e a mãe, por eles terem dinheiro, às vezes eles acham também que todo mundo tem que aguentar o filho ou a filha deles. E o problema não está na criança, como eu falei, está no pai e na mãe. Porque eu acho que pode levar no restaurante, tem que levar para a criança, inclusive socializar, porque ela vai ter momentos na vida dela que realmente ela vai precisar saber comer com talheres, conviver com outras culturas. Ali dentro é um grande desafio, dentro de um restaurante, dentro de lugares públicos, a gente socializar. Para a gente até se amadurecer tanto quanto pai, como tutor, como, por exemplo, criança também. Né, trazer essa maturidade que se faz necessária, como você falou. Suas filhas não vão ao restaurante com telas, porque vocês interagem. Mas a maioria dos pais não interagem. A maioria dos pais pega, o que você quer comer? Ah, é o estrogonofe? Come o estrogonofe. Nem, inclusive, ensina a criança a comer com os talheres, porque em casa já não se faz isso. Então, como que pode levar para o restaurante se em casa não faz o serviço correto com a criança, né? De sentar, vamos comer bonitinho, vamos aprender por que come com a faca na mão direita e não na esquerda, que a gente aprende errado. São essas coisas que deveriam ser colocadas, né? Então, isso tudo termina eclodindo dentro de pequenas situações que não deveriam. Essa história do restaurante me lembrou um vídeo que viralizou uma vez de um menino que eu acho que ele tinha por volta de uns 4 anos. E ele estava num voo, não sei se você que está em casa assistiu esse vídeo, porque ele viralizou na internet. Ele estava num voo e ele ficava balançando e chutando a cadeira do banco da frente. Tem adulto inteiro. Também que faz isso. A gente tem vontade de dar uma injeção na veia de Gardenal. E aí o que aconteceu com esse vídeo? Ele virou uma grande polêmica, porque uma certa parte das pessoas que falam sobre educação infantil e defendem que criança tem comportamento de criança, nós adultos é que temos que ter paciência e ter um olhar de, não, é criança, é por isso que ela faz isso, e a gente tem que ser mais tolerante. Veio uma leva de pessoas trazendo essa opinião. E, por outro lado, outras pessoas falando que não, que assim, o nosso limite termina, né, quando começa ali o limite do outro, e que não é porque é criança que não precisa aprender a respeitar, né? Então, a gente precisa pensar, acho que num caminho do meio, né? Um caminho de equilíbrio. Então, tem coisas que realmente, se eu entendo que é uma criança, eu vou aprender a ser um pouco mais tolerante, mas eu não posso deixar o meu filho ficar incomodando o outro. E aí, eu preciso fazer o quê? É o meu papel não ser permissiva nessa hora. Mas o não ser permissiva não significa que eu vou falar brigando. Sim. Senta, fica quieto. Primeiro, porque isso não vai funcionar. Quando a gente briga com a criança, a gente gera mais resistência. E ela não vai querer ouvir a gente ou fazer o que a gente está falando. Então, a gente precisa aprender outras habilidades para como que eu posso fazer para ensinar o meu filho a parar de incomodar o outro. Então, dependendo da idade... Mas será que é reflexo de um pai e de uma mãe também que incomoda as pessoas? Porque outro dia eu estava dentro de uma aeronave, voltando da Bahia, tinha ido com um casal de amigos para a Bahia passar 15 dias. E na volta parecia uma visão do inferno. Tinha uma criança, os pais eram americanos, eles iam aterrissar aqui em Cumbica. E o que aconteceu? A criança ficava pulando
literalmente pulando, e assim, sabe? Gente, é muito, incomoda muito, e a comissária ainda foi gentil. Por 2 vezes ela pegou e foi lá, conversou com o casal, mas o casal se fez de, sabe, de Madame Tussauds. Eles parecia que não era com eles, né? Porque eles falavam inglês e tudo mais. Eu acho que eles fingiram que não tinham entendido mesmo ela falando inglês com eles. E aí a aeronave, a gente demorou quase que 20 minutos para aterrissar, porque estava um tempo péssimo aqui. Em resumo da ópera, a criança podia se machucar, porque a gente estava com um tempo péssimo mesmo, uma chuva horrível, né? Enfim, resumo, eu percebo que a criança ela é reflexo do pai e da mãe. Criança mal educada, que a gente fala mal educada, é reflexo de pai e de mãe. Geralmente, porque o pai e a mãe são permissivos em tudo. Você acabou de falar para nós uma coisa importante. Você senta com as suas filhas, você conversa e o seu esposo conversa com elas. A maioria dos pais não conversa, eles praticamente entucham o lanche do McDonald's, entucham uma tela e acham que aquilo é a babá eletrônica que tem que cuidar e acabou. Sabe, Fábio, eu acho que a Perdão. responsabilidade não é só de pai e da mãe. É sim, principalmente, mas é da sociedade também. Por que, por exemplo, uma companhia aérea não se preocupa em treinar os seus funcionários para lidar com as crianças? E eu vou te falar assim, todos os lugares que atendem crianças de alguma maneira precisariam ter esse preparo de saber como conversar, por exemplo, com uma criança. Porque se uma aeromoça participa de algum treinamento em relação a isso, essa própria aeromoça poderia falar com a criança. Porque às vezes, assim, quando eu falo, como falar com a criança, né? Se é uma criança de primeira infância, de 1 a 6 anos, o que ela entende é o lúdico, é a brincadeira. Se eu tenho uma criança gritando no ambiente, no avião, né? Tá gritando, é claro que ela está incomodando todo mundo. Até porque tem muita gente que viaja de avião, não é porque gosta, é porque é necessário e tem medo de viajar de avião. Tem gente que toma até medicamento para viajar. Mas o que eu faço com essa criança que grita? Se eu chego para ela e brigo e falo que não pode gritar e que não é para fazer isso não vai adiantar. Agora, se eu chego para ela e falo assim, vem cá, eu vou te contar uma historinha. E eu começo a falar sussurrando, brincando com ela para de gritar e entra na minha. Então, eu preciso aprender esses recursos, essas ferramentas, onde eu vou conduzir a criança a fazer o que é necessário naquele momento. Aí Mas passou eu o não termino momento... transferindo o papel do pai e da mãe para a comissária? Eu acho que é um compartilhamento de responsabilidade da sociedade. Porque, assim, todo mundo precisa aprender a lidar com as crianças. Não é só o pai e a mãe. Os funcionários... Por que eu falo dos funcionários de uma companhia aérea? Porque isso é muito frequente. E sempre que eu viajo, eu vejo alguma confusão com criança. Aí chega a hora assim, o avião não vai decolar enquanto a criança aqui não colocar o cinto. A criança tem 2 anos, ela não quer sentar e colocar o cinto. Aí o avião atrasa porque fica esperando, porque a aeromoça brigando com a mãe para colocar o cinto. Se a gente tivesse nessa companhia, por exemplo, um treinamento dos funcionários, teria um jeito de colocar o cinto nessa criança. E não necessariamente a gente dependeria somente dos pais. É claro que se os pais soubessem, seria muito mais fácil. Mas quantos pais vão aprender a conversar com a criança, vão estudar sobre livros, vão fazer cursos sobre educação parental? Quantos? A grande maioria não vai. A grande maioria segue o fluxo. Eu vou fazer o que eu aprendi com os meus pais, que aprenderam com os outros pais, e assim por diante. E se eu fui muito... E acontece muito isso, né? Fui muito reprimido na minha educação, então agora eu não quero bater no meu filho, eu quero fazer diferente... Aí, às vezes, eu caminho para o outro lado e sou permissivo. Mas se bater e resolver, se a Fundação Casa não estava cheia de criança. Não, mas é assim, certamente. Não resolve e traz uma série de sequelas e feridas emocionais. Mas a questão é, quando a gente vê permissividade hoje, a grande maioria dos casos de pais que não fazem nada, não é só porque não sabe, é porque não querem fazer o que os pais fizeram com eles. E aí eles acabam ficando permissivos. Que pena, porque infelizmente a educação, já falei aqui no nosso programa, ela dá trabalho, viver dá trabalho, tudo dá trabalho. E a gente tem que compreender que ter um ser na nossa vida, uma criança, uma nova alma,
faz com que a gente desprenda de muitas coisas que a gente gosta de fazer, como, por exemplo, jantar, ir para balada com a esposa, com o esposo, com o companheiro, enfim, para ter que abdicar da educação da nossa criança. A gente pode fazer uma cabaninha, brincar com a criança, fazer uns drinks de suco para a criança, passar o final de semana com a criança. Eu acho que falta justamente essa questão de pegar e se colocar no papel do educador e não transferir isso só para a sociedade. A ideia de realmente treinar toda a parte de comissários eu acho fantástica, né? Acho fantástica mesmo, mas nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, a gente tem uma classe média que acha que porque ganhou dinheiro, por conta do dinheiro que ela tem, o meu dinheiro compra tudo, e não é assim que funciona. Acho corretíssimo, sim, os lugares públicos que atendem crianças ter um treinamento para esses profissionais, para que possam, inclusive, trabalhar o lúdico. Mas é necessário compreender que a educação vem de casa, sempre. Não é, isso não é para tirar a responsabilidade dos pais, de maneira alguma. Eles têm que realmente, esses pais que a gente tem hoje, são muito permissivos. Eu vou no shopping, quando vou, eu fico indignado, não é com a criança, é com o pai e com a mãe, que deixa fazer tudo e que tudo pode e que não sei o quê. Não, eu sou totalmente contra isso. Mas tem um vídeo que ilustra, inclusive, as suas filhas, não é isso? É um vídeo, porque assim, a nossa ideia era falar sobre comportamentos desafiadores, né? E esse é um deles. A minha filha Marina, mais nova, quando ela tinha aproximadamente uns 2 anos, ela riscou a parede, mas não era a parede da minha casa, era a parede do hall, do corredor do prédio, né? Não era nem, se fosse dentro da minha casa ainda, mas era a parede de fora, que é uma parede que é dos vizinhos, é do prédio também. É do condomínio. E aí eu postei esse vídeo nas redes sociais já faz um tempinho. Vamos ver então. Quando ela me mostrou, falou, mamãe... Fiz uma obra de arte, né? Ela não falou com essas palavras, né? Vem ver, mamãe, toda feliz e animada. Por quê? Na cabeça dela não era um mau comportamento. Ela achou bonito o desenho que ela fez. Sim. E aí quando eu cheguei, né? E eu imagino que é a reação da maioria dos pais, eu cheguei, aí dá aquele nervoso, assim, aquela taquicardia, ai minha nossa, e agora? A vontade de falar, não, a parede, né? A vontade que tem na hora é da gente se desesperar. Mas aí respirei fundo, e aí nessa hora que a criança tem um comportamento desafiador, a gente se irrita. É assim que a gente perde a paciência, né? A gente se irrita, a gente sabe que aquilo vai dar trabalho, mas a gente precisa resolver. E esse é o ponto. Porque quando eu ensino a criança que ela fez alguma coisa errada, ela precisa se redimir ou resolver o problema. Não adianta a gente ficar remoendo sobre aquela situação e chorando pelo leite derramado. A gente precisa ter o foco na solução. Então, se ela sujou um lugar que ela não pode sujar, vamos limpar. Sujou, limpou. É o racional. É isso. Agora, sim, eu vou explicar para ela que ela não pode riscar aquela parede? Vou, mas às vezes não naquela hora. Naquela hora, a gente foca em resolver o problema. Resolveu? Ok. Agora, filha, olha só. Essa parede é nossa e do vizinho. Aqui não pode, mas você pode riscar a do box, do banheiro, porque depois lá a gente lava. E aí, se eu puder dar uma alternativa para a criança aonde ela pode fazer aquela bagunça, aquele comportamento, melhor. Eu posso, dentro do quarto dela, colocar um quadro negro, uma parede que ela pode rabiscar, e ali ela fica à vontade, mas ela sabe que nas outras paredes não pode. Exatamente. E quando eu faço isso com a criança desde cedo, com o foco na solução dos problemas, é uma criança que ela vai tendo uma mentalidade mais positiva. E aí, quando ela enfrenta algum problema durante a sua vida, ela é uma pessoa que vai se tornando resolutiva. Não, aconteceu isso, agora eu vou resolver. Domingo eu fiz um ovo para mim, fiz 2 ovos. Aí eu peguei meu prato rápido e ploft, caiu no chão. Aí essa mesma Marina falou, mamãe, é só fazer outro. E eu já tinha feito aquela cara de, ai, não acredito, meu ovo. E ela rapidinho, mamãe, é só fazer outro. Com a maior naturalidade da infância e de uma mentalidade que pensa, ainda tá em problema-solução. Que ainda está em formação, né? Que uma das pautas também que você fez aqui no nosso programa que chamou bastante atenção é justamente quando você fala a respeito dessa questão do racional,
né, e do irracional, que ela ainda está em formação. A gente tem um racional, porque a gente já sabe aquilo que dentro da nossa sociedade, dos nossos costumes, é certo e aquilo que é errado. Ela não. Exatamente. Exatamente. Então, assim, quando uma criança tem um comportamento desafiador, eu não preciso fazer ela se sentir pior para que ela aprenda. Muitas vezes a criança tem um comportamento que é ruim e ela mesma já se sente mal. Ela vem chateada te contar, mamãe, quebrei. Você não precisa fazer ela se sentir ainda pior para ela entender que o que ela fez foi errado. Ela já está se sentindo mal. E os erros, eles são momentos em que a gente aprende muita coisa. Como? Quem nunca errou na vida, né? A gente, adulto, a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa frustração, porque desde criança, quando a gente errava, como que os nossos pais, os nossos professores lidavam com essa frustração? Desta maneira, brigando, dando sermão, punindo, batendo, colocando de castigo, e a gente se sentia ainda pior. E a gente não desenvolveu essa habilidade boa da resiliência, de saber lidar com a frustração. Isso, assim, eu falo de uma geração toda da nossa faixa etária. Agora, quando um erro que vira uma oportunidade, né? Uma criança, por exemplo, que joga bola dentro de casa, e aí ela quebra um vaso. Ela vai ficar chateada porque ela quebrou um vaso que era o vaso favorito da mamãe. Ela já está chateada porque ela quebrou. Ela vai entender que, filho, o que você pode fazer para não quebrar mais nada aqui em casa? Com uma pergunta, ela já vai falar, melhor jogar bola lá fora. Sabe? E quantas vezes na vida a gente não erra? Eu derrubei meu ovo no domingo. A gente tolera o nosso erro de adulto, né? Sim. Mas eu fiquei pensando nesse dia, e se fosse minha filha derrubando alguma coisa aqui, será que eu já não teria dado um berro? É difícil para a gente tolerar o erro das crianças. A gente cria uma expectativa, às vezes, até que é irreal, que eles vão sempre acertar, mas eles não vão. E, às vezes, a gente precisa ir... A gente está aprendendo como adultos a enxergar os erros como oportunidades, né? Se eu, no meu trabalho, assim, eu faço um relatório que meu chefe não gostou e que foi tudo errado, eu posso enxergar aquilo como algo, assim, péssimo, eu sou um péssimo trabalhador, eu não sei fazer direito, ou, tá, ok, o que foi errado, o que eu posso melhorar? E eu vou e faço melhor. E eu uso esse erro como um aprendizado. Tá? Eu errei aqui, e o que eu posso melhorar? Perfeito. Nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores, 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, Vivi. Minha filha sempre foi muito comportada. Agora que ela começou na escolinha nova, está começando a descobrir e a desobedecer e responder. Ela tem apenas 7 anos e não sei o que fazer. Me ajuda. Quem pergunta é Mário Nogueira, de São Luís, Maranhão. Existe um ponto. Quem que ela está desobedecendo? Você ou a professora? Né? Porque a criança, ela responde diferente a adultos diferentes. Então, por exemplo, se você tem uma relação em que você conversa mais com a sua filha, ela vai ter uma resposta diferente para você do que se ela chega na escola e tem uma professora autoritária, que não conversa, que manda ela fazer as coisas o tempo todo. E se ela tem um temperamento mais forte, uma personalidade de não, eu sou a dona de mim, ela vai bater de frente. E aí ela vai desobedecer. Então, assim, o caminho sempre vai ser o diálogo, mas o diálogo parte da escuta, não é da gente falando. Então, é trazer ela para uma conversa. Filha, o que está acontecendo? O que está ruim para você? E aí, primeiro escuta, para depois encontrar caminhos sobre como conversar, como melhorar essas relações com o professor ou em casa. E lembrar que é uma criança, né? Que não adianta você querer exigir dela um entendimento adulto que você teria com uma pessoa adulta. Porque tem que conversar de uma maneira até lúdica, muitas vezes. Posso dar um exemplo bem rápido? Deve. Semana passada foi uma fonoaudióloga na minha casa fazer uma avaliação de uma das meninas, né? E na entrevista ela falou assim para mim: suas filhas te obedecem? A entrevista era geral, mas ela queria saber se as meninas colaboravam, iam poder colaborar com o exame dela. Aí ela falou para mim: suas filhas te obedecem? Aí eu fiquei pensando naquela pergunta assim. Eu falei: veja bem,
as minhas filhas... Ah, não, ela perguntou assim, suas filhas são obedientes? Aí eu fiquei pensando na pergunta, aí eu falei assim, então, na verdade não, porque aqui eu não peço para elas me obedecerem. Eu converso muito com elas. Mas se elas estão em outro ambiente, com outra pessoa que tenta fazer elas obedecerem, elas resistem, elas não obedecem não, mas eu falo para elas não obedecerem. Aí a Fono ficou olhando assim para mim, eu falei, não, é porque a gente pratica aqui uma educação que não é educação tradicional. Não é educação em que um manda e o outro obedece. A gente conversa muito com as meninas. E por eu conversar e por eu escutar, elas me escutam. Não tem mágica. É só isso. Eu trabalho o relacionamento. Elas confiam em mim. Elas me enxergam como autoridade. Eu não imponho a minha autoridade à força. E assim, elas me escutam. Não quer dizer que elas me obedeçam. E ela? Aí ela ficou, né, com aquela cara. Eu falei, me segue depois no Instagram. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Meu sobrinho faz tudo o que falamos para não fazer. Ele ri quando brigamos, fico chateada, pois minha irmã faz de tudo por ele, já que ela é mãe solo. O que posso fazer para ajudar, Vivi? Quem pergunta é a Carolina da Cunha de Maricá, Rio de Janeiro. Carolina, eu não sei a idade, mas assim, tem uma questão do não que é importante. O não até os 3 anos é muito difícil da criança entender, porque o não é uma palavra abstrata. Então, se eu falo para a criança, copo, ela imagina isso aqui. Livro, ela está aprendendo as palavras, ela imagina isso aqui. É algo que ela forma uma imagem na cabeça. Se eu falo, não coloque o dedo na tomada. Primeiro ela pensa assim, dedo tomada. Aí ela vai direto, dedo tomada. Aí não. Aí ela tem que ter o autocontrole de inibir aquele movimento. E isso é muito confuso para a criança até os 3 anos. Olha. Então, ao invés de você falar, não faça isso, diga para a criança o que ela pode fazer. Choque. Talvez. Isso pode ajudar, né? Aí você faz a programação neurolinguística, Sim. né? Ai, aqui pode machucar. Porque a criança lê muito mais a nossa comunicação verbal, não verbal, a nossa expressão. Mas se eu falo para ela assim, né? Ao invés de eu falar aqui não, eu mostro para ela, ó, aqui você pode mexer. E aí eu dou a alternativa para a criança, onde ela pode fazer, o que ela pode fazer. É a mesma coisa que eu falar assim, não corre. Aqui você anda do meu lado. E eu vou andando. Ao invés de eu falar o que não faz, eu falo o que faz. Entendi. É muito mais fácil para a criança entender. Agora, tem criança que parece que é um caso de exorcismo, né? Esse caso mesmo que da pergunta, eu fico imaginando você falando com a criança olhando para sua cara e debochando, te peitando. Você fica realmente nervoso. É um caso de levar para um padre Quevedo da vida, quem sabe. Mas às vezes é porque a criança não está entendendo. Eu sei. Sabe aquele rindo de nervoso? Sim. Às vezes é isso. É o rindo de nervoso. Mas O que essa minha mãe está querendo de mim? Tem casos que, olha, realmente o pai e a mãe tem que ter um discernimento espiritual, inclusive fortíssimo, porque senão surta. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Meu filho está com 7 anos, mas às vezes que vamos a uma loja, ele quer um brinquedo novo. Quando eu não compro, ele começa a chorar e fazer escândalo. O que posso fazer para melhorar esse comportamento? Quem pergunta é João Pires, de Salvador, Bahia. Ô, João, 7 anos, ele já tem uma boa capacidade de entender se você conversar com ele antes, sabe? É muito difícil a gente resolver na hora. Mas antes de entrar na loja, eu chego pro meu filho e falo, filho, nós vamos aqui na loja... Eu sei que você quer os brinquedos, mas a gente só pode comprar o presente do seu priminho do aniversário. Hoje a gente não vai comprar presente para você, tudo bem? Simples assim. Isso melhora muito os comportamentos das crianças. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Meu filho de 10 anos desafia bastante a paciência do meu marido. Eu tenho um pouco mais de paciência, mas mesmo assim o convívio está difícil. Como posso intermediar e melhorar a convivência entre meu marido e filho? Quem pergunta é a Priscila Souza, de Fortaleza, Ceará. Todo comportamento é comunicação. Então, se a criança ela está desafiando a paciência, quer dizer que ela está fazendo algum comportamento que chama a atenção daquele pai, né? O que ela está buscando por trás disso? Atenção, será que é atenção, carência, amor, né? aprovação.
reconhecimento, pode ser uma série de coisas. A gente abre aí, né, o iceberg do comportamento, que pode ser uma série de coisas. A questão é o que você pode fazer como mãe é conversar com seu filho. É tentar entender qual é a necessidade dele, o que ele está buscando. Mas você não vai conseguir interferir no relacionamento dele com o outro. Você vai poder fazer conversas paralelas. Você conversa com seu marido, olha, será que ele não está querendo mais você, mais o seu amor, mais o seu afeto? E você vai conversar com seu filho para entender o que ele está precisando. Mas pensar que você tem a capacidade, né, de mediar e de interferir, eu acho que isso vai ser pesado demais para você assumir essa função, esse papel. Doutora, para a gente finalizar na câmera 3, quais são as dicas para que esse pai, essa mãe, esse tutor, ele possa realmente lidar com comportamentos desafiadores? Primeira coisa é entender que muitas vezes o comportamento da criança é só um comportamento de criança, na grande maioria das vezes. E quando eu aprendo a conversar, lembra, escutando sempre primeiro, e aí vou construindo um relacionamento de qualidade, de vínculo, de conexão, de afeto. É isso que vai fazer o seu filho te escutar. Perdão. Então, assim, trabalhar, acima de tudo, o relacionamento com o seu filho. Pensar que brigar, dar sermão, castigar, só distancia você do seu filho. Precisa aprender outras maneiras, outros recursos de lidar com esses comportamentos desafiadores. E para você lidar com os comportamentos desafiadores dos seus filhos, ou do seu filho, da sua filha, é só você entrar em contato com a Viviane Cirineu através do Instagram. Ela ministra, inclusive, consultas online para qualquer lugar do Brasil. Você pode, junto com a sua esposa, com o seu esposo, pegar e ter um entendimento melhor a respeito do comportamento do levado da breca que você tem na sua casa, ou da levada da breca, não é isso? É isso mesmo. E fica a dica também para as companhias aéreas, se tiver alguém de assessoria de imprensa assistindo, pode marcar, agendar um workshop com a Viviane Cirineu. Pode me chamar que eu dou treinamento. Porque vai ser fantástico. Também as companhias de ônibus, né, do nosso país que fazem interestaduais e tudo mais, porque eu acho que é importante a gente ter profissionais também habilitados para lidar com essas situações de extremo. Porque cada pessoa, imagine dentro de um coletivo, seja uma aeronave, de um ônibus, enfim, cada um está com o seu problema pessoal, as suas angústias. Tem pessoas que estão viajando para passear, outras para ir a um sepultamento, outras para ir dar um adeus para alguém que está no hospital. E de repente você tem às vezes uma criança que está num comportamento extremo, absurdo. Mas por quê? Porque talvez esse profissional que está dentro da aeronave, do ônibus, enfim, não sabe lidar com isso. O pai e a mãe também não sabem, e é importante que tenha alguém ali racionalizando toda essa questão para trazer o meio-campo para uma situação mais harmoniosa. Perfeito. Não é? Uhum, exatamente. Bom, tá aí, Viviane Cirineu. A Viviane Cirineu está toda terça-feira em nosso programa. Obrigado, Viviane. Um beijo na alma e até a próxima terça. Obrigado. Gente. Segue ela também lá no Spotify e tudo mais, viu? Tem os nossos programas lá que ela está colocando no canal dela no YouTube também. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais Dito e Feito. Até já.